Olá, gente. Tudo bem, meus tomatinhos? Tudo bem, minhas caras, meus caros? Vamos lá. Vamos continuar nossa leitura da segunda meditação de Descartes, a segunda assim chamada meditação metafísica de Descartes, meditações sobre a filosofia. Primeiro, tá? A gente parou, né? Vocês se lembram? Depois que Descartes estabeleceu não apenas o cogito, mas também a identificação entre o eu e o pensamento, né? Entre o cogito e o pensamento, ou se vocês preferirem, entre o homem, o sujeito e o pensamento, tá? Bom, vamos, no entanto, agora ver como é que ele, de fato, tira essas conclusões e também vamos ver uma série de argumentos importantes que aparecem aí e tentar entender o que eles estão querendo, o que o Descartes quer ilustrar com eles, qual é o ponto do Descartes com esses argumentos, tá? Então, vamos projetar aqui de novo nosso textinho, tá? Aqui para vocês, tá? E vamos lá. Eu vou ler para vocês e em seguida, como sempre, vou comentar, tá certo? Mas, obviamente, supõe-se que vocês leram isso antes também, por si só, né? O que sou eu, portanto? Uma coisa que pensa, né? Que nós somos, que é o homem, uma coisa que pensa. O que é uma coisa que pensa? E veja, quando a gente quer saber, então, o que é o pensamento para Descartes, não há uma definição de pensamento, mas há uma lista, um elenco de exemplos do que é o pensamento. Que é uma coisa que pensa? É uma coisa que, vejam, duvida, concebe, afirma, nega, quer, não quer, imagina também e que sente, tá certo? Então, vejam, para Descartes, pensamento, ou aquilo que nós somos, e você se lembra que ele identificou também isso com espírito, razão, entendimento, inclui coisas que, em geral, a gente atribui a outras faculdades ou a outras capacidades humanas, tá? Então, vejam que o conceito de pensamento utilizado aqui pelo Descartes é um conceito extremamente amplo, extremamente englobante, né? Ele fala, ó, duvidar é um tipo de pensamento. Conceber é um tipo de pensamento, né? Imaginar alguma coisa. Conceber não significa exatamente imaginar aqui, né? Conceber no sentido de pensar através dos conceitos um certo objeto, né? Não exatamente simplesmente imaginar como imaginar uma imagem, um quadro, né, na cabeça. Afirma, nega, né? Isto é assim, isto é assado, tá? Que quer, que não quer, tá? Que imagina e que sente. E por que eu disse que são coisas bastante diferentes? Vejam só, duvidar, conceber são atividades intelectuais que fazem parte, digamos assim, do nosso pensamento em sentido mais direto, tá? Afirmar ou negar é dar o assentimento ou negar o assentimento dentro do nosso pensamento. É um tipo de ato diferente do simples duvidar ou conceber, né? Que é, digamos assim, um ato mais livre da nossa imaginação. É um tipo de ato, uma espécie, é um tipo de, digamos assim, decisão mental, né? Uma ação mental de um tipo diferente, né? Quer e não quer, coisas que têm a ver com a vontade, né? Então, coisas que eventualmente não são colocadas no domínio do entendimento da razão, mas que antes são atribuídas à vontade. Mas Descartes está dizendo, né? Ele não está dizendo que a vontade é a mesma coisa que pensamento, mas ele está dizendo que quando eu quero alguma coisa, isso se apresenta a mim na forma de um pensamento. É como um pensamento que eu tenho a consciência de que quero ou não quero alguma coisa. Que imagina também, né? Criar quadros, representações, histórias na minha mente. E que sente, tá certo? Vejam só, o pensar envolve o sentir, tá certo? Aquilo que nós sentimos faz parte, para Descartes, de um grande contínuo que é o pensamento. Em outras palavras, para Descartes, como para vários racionalistas, não há uma diferença senão de grau entre a sensibilidade, que é a forma mais imperfeita e, digamos assim, baixa do pensamento, tá? E o conceber, a intelecção, a demonstração, a dedução, a intuição, né, que são as formas mais elevadas do pensamento, né? Do raciocínio, do lógico, do matemático que demonstra um teorema para aquele que percebe, por exemplo, um pedaço de cera, como nós vamos ver, a
um contínuo, não há uma separação, não são faculdades heterogêneas ou capacidades heterogêneas que estão aí, envolvidas aí. O que está envolvido aí é o pensamento, ou ainda o entendimento ou razão, nas palavras do próprio Descartes, algumas linhas antes, tá? Certamente não é pouco se todas essas coisas pertencem à minha natureza, tá? Mas por que não lhe pertenceriam? Não sou eu próprio esse mesmo que duvida de quase tudo, que, no entanto, entende e concebe certas coisas, que assegura e afirma que somente tais coisas são verdadeiras, que nega todas as demais, que quer e deseja conhecê-las mais, mas não quer ser enganado, que imagina muitas coisas, mesmo malgrado seu, e que sente também muitas, como que por intermédio dos órgãos do corpo, como ele escreve bem, nosso amigo Descartes, né? Ele dá lá todos os exemplos e depois todos eles são recuperados, né? Para dizer, olha, eu sou tudo isso, nós somos tudo isso. Mas o que é isso? Pensamento, ser uma coisa que pensa, envolve tudo isso, tá? Outra coisa interessante, né? Quando eu vou falar, o cartesianismo é racional, exclui a emoção, o sentir está incluído na razão, tá? Bom, se você quer criticar, faça a crítica certa, né? Provavelmente não é uma teoria muito sustentável hoje em dia, mas a teoria de Descartes é essa, tá? Haverá sempre. Haverá algo em tudo isso, então, aqui embaixo, né? Haverá algo em tudo isso que não seja tão verdadeiro quanto é certo que sou e que existo, mesmo se dormisse sempre e ainda quando aquele que me deu existência se servisse de todas as suas forças para me enganar-me? Haverá também algum desses atributos que possa ser distinguido de meu pensamento, ou que se possa dizer que existe separado de mim mesmo? Pois é, por si só, pois é, por si, tão evidente que sou eu quem duvida, todas essas coisas, né? Quem faz é ele, sou eu, é o sujeito, né? Pois é por si tão evidente que sou eu quem duvida, quem entende, quem deseja, que não é necessário nada acrescentar aqui para explicá-lo. E tenho certamente o poder de imaginar, pois ainda que possa ocorrer, como supus anteriormente, que as coisas que imagino não sejam verdadeiras, este poder de imaginar não deixa, no entanto, de existir realmente em mim e faz parte do meu pensamento. Vejam, mais uma vez, a imaginação está incluída, ela é um subconjunto, é uma capacidade ou um aspecto desse grande guarda-chuva conceitual que define o ser humano, que é o pensamento. Enfim, sou eu o mesmo que sente, isto é, que recebe e conhece as coisas, como que pelos órgãos do sentido, posto com efeito vejo a luz, ouço o ruído, sinto o calor. Vejo, o argumento de Descartes aqui é importante, eu estou dizendo, mesmo que eu, enfim, explicitando a linha de raciocínio de Descartes, né? Mesmo que eu estivesse enganado e fosse lá aquele louco que acha o vestido de cântaro e assim por diante, ou que vê a púrpura e ouro quando há lama, né? Quando eu estou vendo, quem está vendo e quem tem essa capacidade de ver, né? De sentir as coisas assim por diante, sou eu. Então, que haja a sensação e que seja eu que a tenha, e que seja eu que a sinta, e que toda sensação minha seja uma sensação minha, é uma conclusão necessária do código, né? Então, também inclui isto aí. Mas dir-se-ão que essas aparências são falsas e que durmo. Que assim seja. Todavia, ao menos há muito certo que me parece que vejo, que ouço, que me aqueço. É propriamente aquilo que em mim se chama sentir, e isso, tomado assim precisamente, nada é senão pensar. Tá? Vejam só, o que é sentir? Sentir nada é senão pensar. Tá certo? Descartes é um racionalista, mais uma vez, porque para ele sentir é uma forma simplesmente obscura, indistinta do pensamento, tá? Não são domínios diferentes da mente humana, tá? De onde começo a conhecer o que sou com um pouco mais luz e distinção do que anteriormente. Vejam, agora reaparece a luz e a distinção. Agora que eu sei essas coisas, eu começo a conceber uma ideia clara e distinta de mim mesmo. Ou, lembre-se lá, e essa investigação não é só eu, Descartes, né? Lembre-se lá do título da segunda meditação, é uma concepção da natureza do espírito humano. Então, aqui o que ele está estabelecendo vale não apenas para Descartes, mas para o espírito humano em geral, para todos os homens, né?
mas não posso impedir de crer que as coisas corpóreas, cujas imagens se formam no pensamento e que se apresentam aos sentidos, sejam mais distintamente conhecidas do que essa não sei que parte de mim mesmo que não se apresenta à imaginação, tá? Embora com efeito seja uma coisa bastante estranha, que coisas que considero duvidosas e distantes sejam claras e mais facilmente conhecidas por mim, do que aquelas que são verdadeiras e certas e que pertencem à minha própria natureza. Mas vejo bem o que seja. Meu espírito apraz-se em extraviar-se e não pode ainda conter-se nos justos limites da verdade. Soltemos-lhe, pois, ainda uma vez a rédea, a fim de que, vindo em seguida libertar-se delas, suave e oportunamente, possamos mais facilmente dominá-lo e conduzi-lo, né? Lembre-se, mais uma vez, uma imagem que apresenta o movimento argumentativo do texto, a estratégia argumentativa que o Descartes está seguindo. Nesse parágrafo, tá, uma coisa importante para se apontar é o fato de que, bom, mesmo assim, é claro que eu dizer que a gente conhece muito mais facilmente a alma do homem do que, por exemplo, se eu estou sentado aqui dando uma aula, vocês ouvindo uma aula, né? Este preconceito, este modo de pensar existe e a gente, então, agora precisa desenvolver um outro argumento, um outro tipo de argumentação para convencer o leitor, para convencer aquele que está meditando junto com Descartes, de que, então, na verdade, pensamento inclui tudo isso, né? E que nós podemos conhecer isso de modo claro e distinto e ver o que mais nós podemos conhecer de modo claro e distinto, tá? Bom. E agora, tá? Vai começar, nesse parágrafo 11 aqui, um argumento muito importante, que é o argumento da cera, tá? E eu vou dar uma leitura desse argumento que tem a ver com a leitura que eu estou oferecendo até agora dessas meditações, né? Com todos esses temas que eu estou apresentando para vocês. É claro que, se vocês tivessem o mesmo curso, lessem o mesmo texto com outro professor de filosofia, provavelmente ele apontaria outros aspectos do texto, provavelmente também ofereceria interpretações diferentes para outras passagens, né? O importante é que cada um tenha um jeito de justificar as suas razões, as suas leituras no texto, e que o texto possa sanar a disputa e dizer quem é que tem razão, né? Idealmente, há leituras melhores e piores de textos filosóficos, e certamente há leituras que estão erradas nos textos filosóficos. Talvez não existam leituras que estejam totalmente certas, ou talvez seja impossível, conceitualmente, que uma leitura, uma interpretação esgote totalmente o sentido do texto. É impossível, mas o contrário, que algum texto não consiga entender, alguma leitura não consiga entender de fato o texto, é perfeitamente concebível e acontece, né? Eu não estou falando desses casos, mas é claro que há leituras diferentes que são plausíveis das mesmas passagens, isso faz parte da atividade filosófica, faz parte da leitura filosófica, tá? Bom, comecemos, então, vamos lá, ver o que a gente pode saber sobre o mundo externo, o que a gente pode saber sobre nós mesmos com mais clareza e distinção, tá? Vejam, assim, lembre-se, né? A gente tem um caminho que está sendo seguido, né? Ele terminou o parágrafo 12, lá em cima, dizendo, olha, agora então eu vou libertar o meu espírito, eu vou parar de ficar nessas rédeas estreitas, né? E a gente vai soltar ele para ver se depois a gente pode trazer ele de volta para o lugar. E vejam que é nesse contexto que aparece o famoso argumento da cera, né? Comecemos pela consideração das coisas mais comuns, aqui, parágrafo 11, e que acreditamos compreender mais distintamente, a saber, os corpos que tocamos e vemos. Não pretendo falar dos corpos em geral, pois essas noções gerais são ordinariamente mais confusas, porém de qualquer corpo em particular, tá certo? Ele não está falando do conceito de corpo, por exemplo, na física, mas está falando simplesmente de um corpo qualquer, um cavalo, um armário, uma pessoa que estejam aqui. E ele vai pegar um exemplo, né? Tomemos, por exemplo, este pedaço de cera que acaba de ser tirado da colmeia, certo? Então, um pedaço de cera, a gente, como
um pedaço de vela, né? Um pedaço indistinto de uma matéria, né? Mais ou menos sólida, né? Que tem um certo odor, tal, e que derrete com o calor, assim como a parafina de uma vela derrete com o calor. Tá? Caso vocês não saibam o que é, não estejam imaginando o exemplo, tá? Ele não perdeu ainda a doçura do mel que continha. Retém ainda algo do odor das flores de que foi recolhido. Sua cor, sua figura, sua grandeza são patentes. É duro, frio, tocamo-lo e se nele batermos, produzirá algum som. Enfim, todas as coisas podem distintamente podem fazer conhecer um corpo, encontram-se nestes. Veja, Descartes parte da ideia de que, quando a gente quer conhecer o que é o corpo, a essência de um corpo, quando a gente quer saber algo de modo indubitável, né, sobre um corpo, a nossa estratégia mais natural, nosso instinto mais natural, é simplesmente olhar para este corpo, né? Se eu quero saber qual é a essência dessa xícara, qual é a natureza dela, eu tenho que olhar para ela, tocá-la, ver sua cor, sua forma, o que ela contém, e assim por diante, tá? Ela tem essas características. Parece que essas características dos corpos se entregam, então, naturalmente, né, a nós, quando nós desejamos conhecer o mundo, tá? Mas, né, sempre tem o mas, né? Vejam como começa o parágrafo seguinte. Então, agora a gente vai ter uma objeção, né? Um problema, uma adversativa, né? Então, vai ter uma coisa que vem contra o que foi dito antes. Mas eis que, enquanto falo, ele é aproximado do fogo. E o que nele restava de sabor, exala-se. O odor se esvai, sua cor se modifica, sua figura se altera, sua grandeza aumenta, ele torna-se líquido, esquenta-se. Mal podemos tocar, e embora nele batamos, nenhum som produzirá, né? Derreteu. Virou aquele pedaço de cera, né? Imagine um quadradinho assim de cera, derreteu, né? Então aquele belo cheiro das flores sumiu, o cheiro a doçura do mel sumiu, derreteu, né? Tá lá, virou uma poça de cera de abelha. Ótimo. Bom, a questão que aparece aqui vai ser, estou adiantando para vocês, né? A gente se perguntar o que há em comum entre aquela cera inicial, da minha experiência mental, do argumento do Descartes, e a cera que a gente tem agora. A mesma cera permanece após essa modificação? Interrogação. Cumpre confessar que permanece, e ninguém o pode negar. Ela não desapareceu, né? Ela continua lá, sob outra roupagem, sob outra forma. O que é, pois, que se conhecia desse pedaço de cera com tanta distinção? Bom, e todas aquelas coisas que eu afirmava com absoluta certeza sobre aquele pedaço, sobre aquela cera, elas pertencem agora a essa mesma cera? Não, não pertencem mais, né? Certamente não pode ser nada de tudo que montei nela por intermédio dos sentidos, posto que todas as coisas que se apresentavam ao paladar, ao olfato, ou à visão, ou ao ato, deve ser tato, né? Depois eu confiro no texto, mas tato ou audição, encontram-se mudadas e, no entanto, a mesma cera permanece. Talvez fosse como penso atualmente, a saber que a cera não era nem essa doçura do mel, nem esse agradável odor das flores, nem essa brancura, nem essa figura, nem esse som, mas somente um corpo que pouco antes me aparecia sob certas formas e agora se faz notar sob outras, tá? Qual é a natureza, então, dos corpos que a gente encontra na nossa experiência cotidiana? São cores, sabores, né? Odores, isso tudo? Não. São propriedades de outra natureza, tá? Bom, o que será, falando precisamente, que eu imagino quando a aconselho sob esta forma? O que sobrou, então, da minha cera? Consideremos-lo atentamente e afastando todas as coisas que não pertencem à cera, vejamos o que resta. O que resta dessa experiência? Certamente nada permanece, senão algo de extenso, flexível e mutável. Veja, então a extensão desse pedaço de perdão, a essência ou a natureza, aquilo que a gente pode conhecer, então, vai poder conhecer de modo apropriadamente claro e distinto sobre um corpo qualquer, não são suas propriedades secundárias, o gosto, cor, sabor, né, e assim por diante. Mas sim, primeiro, o fato de que ele é extenso.
todo corpo é extenso, vocês já sabem, para Descartes, espaço é igual extensão, né? Matéria é igual a extensão, né? O universo é um pleno e é um pleno matemático, homogêneo, certo? Bom, cadê? Esse aqui, né? Algo de extenso, então, algo de flexível, né? Algo, então, que pode ser posto a... que pode ter sua forma modificada, que pode ser submetido a um movimento, né? E esse tipo de mudança é aquilo que se estuda, por exemplo, na física, né? Quando a gente estuda o movimento dos corpos, quando a gente estuda propriedades como massa, densidade e assim por diante. Imutável, ele pode mudar de aparência, ele pode mudar de forma, né? Ele pode ter uma certa forma antes que era um quadradinho e depois adquirir uma outra forma que é uma poça de cera derretida, mas ele permanece sendo o mesmo. Ora, o que é isto? Flexível e imutável. Não estou imaginando que essa cera, sendo redonda, é capaz de se tornar quadrada e de passar do quadrado a uma figura triangular? Certamente não. Não é isso. Posto que a concebo capaz de receber uma infinidade de modificações similares, e eu não poderia, no entanto, percorrer essa infinidade com minha imaginação, e, por conseguinte, essa concepção que tenho da cera não se realiza através da minha faculdade de imaginar. Então, vejam, se eu quiser conceber todas as mutações que este corpo extenso, que essa extensão flexível chamada cera é capaz de receber, às quais ela é capaz de ser submetida, eu não vou conseguir. Por que é que eu não vou conseguir? Porque as possibilidades de combinação são infinitas, né? E nós, seres humanos, somos finitos, né? Somos limitados no tempo e no espaço, nós somos criaturas e não o Criador, né? O entendimento humano é infinito, o entendimento humano, por definição, por natureza, é finito, limitado, né? Então a gente nunca pode conhecer aquilo que é infinito, aquilo que contém uma infinitude dentro de si, tá? Claro que há várias qualificações nessa tese, mas deixem isso para lá, tá? Então, se eu não posso percorrer isso com a minha imaginação, essa concepção que eu tenho da essência da cera, dos corpos e, portanto, do mundo material, ela não é dada para mim através da faculdade de imaginar, tá? Vamos agora ver não a flexibilidade e a mutabilidade da cera, da matéria, do corpo, mas agora da extensão, né? E agora, o que é essa extensão? Não será ela igualmente desconhecida, já que na cera que se funde ela aumenta e fica maior, quando está ainda maior, quando está inteiramente fundida, e muito mais ainda quando o calor aumenta, né? Eu não conceberia claramente, e segundo a verdade, o que é a cera, se não pensasse que é capaz de receber mais variedades segundo a extensão do que jamais imaginei. Tá? Vamos tentar entender daqui a pouquinho isso, tá? Mas entendam, né, o que ele está dizendo. A cera pode receber uma infinitude de variedades de formas diferentes, tá? É preciso, pois, que eu concorde que não poderia mesmo conceber pela imaginação que essa cera e que somente meu entendimento é quem o concebe. Por que somente o meu entendimento é quem o concebe? Porque o entendimento, porque ele possui ferramentas como a análise e a síntese, como a indução, a intuição e a dedução, como as ferramentas, por exemplo, da matemática, me permitem tratar da infinitude. A infinitude da experiência ou da concepção simples é problemática, né? Conceber uma infinitude de coisas existencialmente, conceber, né, uma infinitude de modificações é problemático. Conceber a infinitude de uma série matemática como a série dos números naturais não é absolutamente problemático. Conceber a infinitude estando presente em figuras fechadas, né, como um pedaço de cera, não é absolutamente problemático, já que todo e qualquer segmento de reto, todo e qualquer círculo possui uma quantidade, é composto por uma quantidade infinita de pontos, tá? Bom, digo que este não poderia conceber pela imaginação
o que é essa cera e que somente meu entendimento quem o concebe, tá? Então, quem é que me diz o que é a cera? O meu entendimento. O que me revela a essência do mundo exterior não são os meus sentidos, mas é a minha reflexão, tá? Vejam que isso aqui é um ponto muito importante, e é um ponto muito importante na ciência. É o ponto no qual a ciência e a filosofia moderna se separam, né, definitivamente do senso comum. A idealização e a abstração que a gente vê na física de Galileu ou de Newton produzem hipóteses que são absolutamente contrárias às nossas intuições cotidianas, né? De que no vácuo, por exemplo, uma pena e uma bola de boliche caem exatamente na mesma velocidade. De que, por exemplo, no vácuo, se eu fizer rolar uma bolinha de gude, ela vai rolar infinitamente por todo sempre para além do espaço infinito, né? Essas são coisas que vão totalmente, que são totalmente contrárias à nossa, digamos assim, experiência natural, experiência ingênua do mundo, tá? A experiência de todos nós, todos os dias. E vejam, então isso é, de fato, uma mudança, né? Eu estou sempre insistindo que há muita continuidade entre os modernos e os antigos e assim por diante, né? A gente pode até encontrar isso aqui pronunciado no Robert Gosse Testa, a gente pode até encontrar um pouco isso aqui no Roger Bacon, contar essa idealização, digamos, assumir, né, o caráter abstrato do pensamento até onde ele nos leve, né? Mas ele se realiza de fato, ou ele é uma característica fundamental da ciência moderna, né? E não é meramente assim, viajar, né, e deixar tudo de lado. É um processo metodologicamente regrado que o Descartes está apresentando para a gente, né? Ora, qual é esta cera que não pode ser concebida senão pelo entendimento ou pelo espírito, né? Então, vamos, antes de continuar, deixa eu pontuar de novo. Talvez esteja sendo repetitivo, não tem problema, né? A gente não tem pressa, os vídeos estão gravados, vocês podem pular depois, pausar, tomar um café, né? Se quiserem, e continuar. Mas vejam, somente meu entendimento é quem o concebe, né? Quem o concebe, o quê, né? Cadê o... a extensão, né? É preciso, pois, que eu concorde que não poderia mesmo conceber por imaginação o que é essa cera. Perdão, está aqui mesmo. Né? Esse o se refere a conceber o que é essa cera, ou seja, curar a essência, né, dessa cera. Ora, então, já que a cera só pode ser conhecida pelo entendimento ou o espírito, e vejam, mais uma vez, ele trata os dois termos como sendo equivalentes, tá? Entendimento ou espírito. Certamente não é a mesma cera que eu vejo, que eu toco, que eu imagino e a mesma que conhecia desde o começo. Mas o que é de notar é que sua percepção, ou a ação pela qual é percebida, não é uma visão, nem um tatear, nem uma imaginação, e jamais o foi, embora assim o parecesse anteriormente, mas somente uma inspeção do espírito que pode ser imperfeita e confusa como era antes, ou clara e distinta como é presentemente, conforme minha atenção se dirija mais ou menos às coisas que existem nela e das quais ela é composta, tá? Gente, essas 5 ou 6 linhas aí, elas são absolutamente centrais e fundamentais para a gente entender o significado, né, do argumento da cera, tá? Primeira conclusão do argumento da cera. Eu conheço o que é a cera, isto é, eu conheço a essência, a substância da cera, tá? Pelo meu entendimento e não pelos sentidos, tá? Descartes está dizendo que a gente conhece o mundo material não pelos sentidos, mas pelo entendimento. Como? O que significa isso? Né? O que é essa tese maluca do Descartes, né? Vejam, qual é essa cera? Certamente é a mesma que eu vejo, que eu toco e tal, tá? Eu não estou, digamos assim, criando um véu entre o mundo e o sujeito. Ao contrário, o que eu estou dizendo, né, é que justamente o sujeito é capaz de, pelo entendimento, dar conteúdo,
dar sentido às suas impressões indistintas e confusas. Vejam como esses termos aparecem aí, tá? Mas o que é de notar, tá? Aquilo que permite que eu perceba a cera como sem ter um cheiro, ter uma cor ou um sabor, começa, tá? Depende, é motivada, ela é, na verdade, uma ação do entendimento. O que é de notar é que sua percepção ou a ação pela qual é percebida não é uma visão, nem um tatear, nem uma imaginação, e jamais o foi, embora o parecesse anteriormente. Anteriormente a quê? Anteriormente ao exercício metódico da dúvida e à busca de uma primeira certeza fundante, sobre a qual nós estamos agora deduzindo verdades que elas próprias devem ser claras e distintas, tal como o cogito era claro e distinto, né? Bom, somente... então, vejam, perceber, ver, tatear, são inspeções do espírito, tá? É uma ação do espírito. Eu digo, é como se o espírito direcionasse a sua atenção para agora processar aquilo que, de certa forma, os sentidos estão declarando ou entregando para ele, né? Que pode ser imperfeita ou confusa, a mera recepção das percepções dos sentidos, como era antes, ou clara e distinta como é presentemente. Presentemente, depois que eu tenho o corte, que eu sei que a minha natureza é pensar, e agora que eu sei também que a natureza dos corpos extensos, a natureza do mundo é, perdão, a natureza dos corpos, a natureza do mundo é a extensão. Então, veja, Descartes já provou agora que eu sou uma coisa que pensa, eu sou basicamente um pensamento, isto é, entendimento ou razão, e a propriedade, aquilo que me define, é justamente ser pensamento. O sujeito que pensa, o sujeito é pensamento, tá? Nós somos pensamento, ou, para voltar ao título da meditação, o espírito humano é pensamento. A essência do espírito humano é o pensamento. E a essência do cosmos, a essência do universo distinto dos seres humanos é a extensão. É isso também que a gente está vendo aqui, tá certo? Esse foi o segundo momento, né, do argumento. Mas esse argumento, além de estabelecer essas duas teses importantíssimas para Descartes, que são a base depois do tal dualismo cartesiano, ele também, é o que eu estou dizendo para vocês, ele estabelece uma tese importante sobre a natureza do conhecimento, das faculdades de conhecimento do ser humano, que diz que não há distinção senão de grau, né, do imperfeito e confuso ao claro e distinto, entre os dados dos sentidos e o entendimento. Os dados dos sentidos são simplesmente aquele primeiro momento mal elaborado, né, do meu entendimento, né? Então, nesse caso, a gente pode inverter e dizer que ver é saber, que todo perceber é, no fundo, um conhecer, ou pelo menos um pensar, que toda ação de percepção é, no fundo, uma ação do entendimento, tá? E isso é o tal do racionalismo do Descartes, tá? Assim, mais uma vez, não são teses minhas, eu não estou inventando essas coisas. Isso está lá no Jean Laporte, está nas leituras clássicas do Descartes, por exemplo, pelo Windelmann, né? Enfim, pelo Fischer, pelo Amelin, enfim, por uma série de intérpretes, pelo Milhaud, né? Por uma série de intérpretes do Descartes, tá? É que a gente esquece nessas coisas por leituras que depois se tornaram mais fáceis de serem absorvidas, talvez, tá? Bom, vamos em frente. Ok, minha gente? Se quiser dar uma pausa agora, refletir um pouco, voltar, ler, entender o que eu falei, tá? Podem fazer, ok? Deram? Vamos continuar. Deixa eu ver se está gravando direitinho, tudo aqui, ok. Tá. Vamos em frente, tá? Falta pouco, não falta muito. Vamos acelerar um pouquinho. Entretanto, tá? Eu não poderia espantar-me demasiado. Vamos lá, gente. É que falta um pouquinho ainda, mas eu peço paciência de vocês, tá? Se estiverem cansados, podem dar uma pausa então e tomar um café.
Vamos lá, parágrafo 14. Entretanto, eu não poderia espantar-me demasiado ao considerar o quanto o meu espírito tem de fraqueza de pendor que o leva insensivelmente ao erro. Pois, ainda que sem falar eu considere tudo isso em mim mesmo, as palavras detêm-me, todavia, e sou quase enganado pelos termos da linguagem comum, certo? Mais uma vez, aquele velho termo dos enganos da linguagem que aparece no Bacon, que aparece no Locke, que não é, de modo algum, uma novidade da filosofia analítica, da filosofia do século XIX, ou do Nietzsche, ou do Mauthner, ou assim por diante, tá? Pois nós dizemos, né, aqui, pois, cadê o pois? Pois nós dizemos que vemos a mesma cera, se nos apresentam, se a apresentam a nós. E não que julgamos que é a mesma, mas pelo fato de ter a mesma cor e a mesma figura. Donde se desejaria quase concluir que se conhece a cera pela visão dos olhos e não pela tão só inspeção do espírito, tá? Sim, é mais claro que isso não dá para ser, tá? O que Descartes quer com o argumento da cera e uma consequência absolutamente fundamental da natureza, da nossa natureza ser pensamento, é que para nós toda percepção é no fundo pensamento. Todo ver é no fundo pensar e conhecer. Todo sentir, né, é refletir, tá? Isso é uma característica. Estou insistindo para entrar na cabeça de vocês a marteladas. De onde desejaria, então, com quase concluir que se conhece a cera pela... Isso eu já li. E não tão só pela inspeção do espírito. Se por acaso não olhasse pela janela, homens que passam pela rua, à vista dos quais não deixo de dizer que vejo homens da mesma maneira que digo que vejo a cera. E, entretanto, que vejo desta janela, senão chapéus e casacos que podem cobrir espectros ou homens fictícios que se movem apenas por modas, né? O que a gente tem aí é talvez uma primeira formulação da hipótese dos zumbis filosóficos ou a hipótese, né, dos autômatos, dos homens sem consciência. Brincadeira, gente, tá? Descartes está só imaginando, né, que ele pode estar sendo enganado. Mas julgo que são homens verdadeiros e assim compreendo somente pelo poder de julgar que reside em meu espírito. Ó, vejam aqui. Somente pelo poder de julgar que eu digo que são homens. Eu não vejo homens. Eu julgo que certas coisas que aparecem aos meus sentidos são homens. Certo? Bom. Tá. Vou pular o 15, que não é tão importante. A gente já está com uma aula extensa, um videozinho extenso, né? E vamos lá para o 16, que é quando ele começa a falar, bom, o que eu posso... O que eu posso conceber? O que eu posso tirar de tudo isso? Enfim, que direi desse espírito, isto é, de mim mesmo. Pois até aqui não admiti em mim nada além de um espírito. Que declararei, digo, de mim, que pareço conceber com tanta nitidez e distinção este pedaço de ser, né? Bom, eu, agora que conheço, o que eu posso estabelecer a partir disso? Não conheço a mim mesmo, não só com muito mais verdade e certeza, mas também com muito maior distinção e nitidez. Pois se julgo que a cera é ou existe pelo fato de eu haver, sem dúvida segue-se bem mais evidentemente que eu próprio sou, ou que existo pelo fato de eu haver, tá? Vejam, aqui, né, tá dizendo, é mais fácil conhecer o espírito humano, conhecer a essência do ser humano, a nossa essência, do que conhecer a essência dos corpos materiais e muito menos, e é muito mais fácil também, até mesmo do que conhecer a essência de uma coisa qualquer dada na experiência, né? No fundo, é mais fácil entender as meditações metafísicas do que uma rosa acabou de murchar, diz Descartes, tá? Claro que eu estou caricaturando um pouquinho pelo bem do efeito, tá? Pois se julgo que a cera eu existe pelo fato de eu haver, sem dúvida segue-se bem mais isso. Pois pode acontecer que aquilo que eu vejo não seja de fato cera. Pode também dar-se que eu não tenha olhos para ver coisa alguma. Mas não pode ocorrer quando vejo, ou coisa que não mais distingo, quando penso ver e vejam. O que retorna aqui, né?
O que retorna aqui é o tempo, né? O tempo que aparece. Quando eu vejo. Quando eu penso, né? Tá? Se julgo que a cera existe pelo fato de que a toco, seguir-se-á mais ainda a mesma coisa, ou seja, que eu sou. Se eu julgo porque minha imaginação disso me persuade, ou por qualquer outra causa que seja, concluirei sempre a mesma coisa, né? E veja, o que está dizendo aqui também é, a conclusão de que eu existo, ela pode ser também, digamos assim, não reforçada, mas eu vou chegar à mesma conclusão também, digamos assim, se eu estiver trabalhando só no nível da percepção, só no nível dos dados dos sentidos. Do mesmo jeito que eu posso, erradamente, de certa forma, concluir que esta xícara existe porque eu estou percebendo, né, supondo, independentemente do meu entendimento, eu também posso aplicar esse mesmo raciocínio a mim mesmo, né? Eu me toco e descubro que eu existo, tá? E se o julgo, porque minha imaginação disso me persuade ou por qualquer outra coisa, concluir-se a mesma coisa. E o que notei aqui a respeito da cera pode aplicar-se a todas as outras coisas que me são exteriores e que se encontram fora de mim. Ou seja, agora, gente, o passo final do Descartes é generalizar esse resultado para a totalidade das coisas existentes no universo, a totalidade das coisas que ocupam o espaço, a totalidade dos corpos que ocupam o espaço. Do mesmo jeito que, para ser a sua essência a extensão, e eu conheço a sua essência como extensão através do entendimento, para todas as coisas que existem fora de mim, todas as coisas materiais, sua essência é a extensão, eu conheço essa extensão através não dos sentidos, mas do entendimento e da razão. E vamos então agora para o penúltimo, né, parágrafo, e depois ele já vai se despedir, então estamos terminando, podem dar graças a Deus. Ora, se a noção ou conhecimento da cera parece ser mais nítido e mais distinto após ter sido descoberto, não somente pela visão ou tato, mas ainda por muitas outras causas, com quão maior evidência, distinção e nitidez não deverei eu conhecer-me, posto que todas as razões que me servem para conhecer e conceber a natureza da cera, ou qualquer outro corpo, provam muito mais fácil, evidentemente, a natureza do meu espírito. Tá? Vejam, então, aquilo que os sentidos provam é não a existência de um mundo externo, nesse momento ainda. Né? Ou não, aquilo que os sentidos me revelam, não é a natureza dos corpos externos, mas é, paradoxalmente, não tão paradoxalmente agora que a gente entende no que consiste esse racionalismo cartesiano, né? Aquilo que eu conheço de modo absolutamente mais claro é o meu espírito, né? Provam muito mais fácil, evidentemente, a natureza do meu espírito. Encontram-se ainda tantas outras coisas no próprio espírito que podem contribuir ao esclarecimento da sua natureza, que aquelas que dependem do corpo, como essa, que não merecem ser enumeradas, tá? Bom, Descartes fala que chegou ao final e, mais uma vez, está cansado e quer ir descansar, assim como provavelmente vocês também. Então, ficamos por aqui. Tá? Esse foi o final foi a segunda parte da nossa leitura da segunda meditação. Nas próximas eu não vou perder tanto tempo assim lendo linha a linha, né, o texto, mas eu vou apontar alguns aspectos, tá, das outras meditações para a gente fechar a nossa leitura do Descartes. Tá, ok? Tchau, minhas pequenas couves de Bruxelas. Tchau, minhas caras, meus caros. Até daqui a pouco, até uma próxima parte-aula, tá?